Então, salve Maria, e estamos muito felizes hoje com esta data especial para lançarmos o livro do nosso caro professor já, né? Vai ser um futuro professor de diplomado, mas já se pode dizer que é um professor de facto, porque ele já nos ensina com a sua ciência, né? E esta sua ciência já nos relegou dois livros. E hoje estamos tendo a alegria da publicação do livro Lições de Metafísica Tomista e Outros Opúsculos. Olha aí, seus amigos chegando, podem ir para lá. Ou vocês entram por ali, ó. Alguém orienta para entrar por ali. E o professor, nesta ocasião, vai fazer uma pequena conferência, vai nos brindar com uma pequena conferência com o seu livro. Antes de passar a palavra para ele, queria aqui, de público, parabenizá-lo pelo lançamento de mais um livro. Para nós é um motivo de grande alegria e também de orgulho. Apesar de sua pouca idade, já demonstra um manejo com temas técnicos da filosofia que é incomum nos dias de hoje. Então, a nossa escola fica muito feliz com isso, né? Até mesmo, eu poderia até dizer que a nossa cidade, né? Imagine só se a juventude que estivesse agora publicando, né, professor? Tivesse cada qual publicando um livro sobre lições tomistas. E claro, nós também que somos católicos ficamos muito felizes porque o nosso caro professor Vitor está assentado em São Tomás de Aquino, né? Então, ele se alicerça nos ombros de um gigante para poder mostrar para nós e nos ensinar lições tão preciosas do doutor comum da igreja. Então, que este livro possa também estimular outros jovens a escrever, a ler, a conhecer cada vez mais São Tomás de Aquino, para que a gente possa tornar o conhecimento filosófico da igreja mais presente na nossa vida cotidiana. E a gente, assim, consiga dar as respostas adequadas a tudo que nos cerca, não é isso? Sim, então, sim. Professor, parabéns mais uma vez. E também, claro, tem que ter sempre humildade, né? Tem que ter muito cuidado com a vaidade para não sucumbir ao canto da sereia do mundo. E rezar muito, porque não é fácil, né? A vaidade ela é muito, como é que eu posso dizer? Ela é um pouco covarde, né? Pega a gente no contrapé, então a gente tem que rezar muito. E agora que o senhor está lançando um livro, a responsabilidade é maior. Então reze bastante, peça iluminação a Nossa Senhora para lhe manter sempre no caminho da humildade, tá certo? Sim, certamente, certamente. Então é isso, parabéns e pode falar aí, fazer a sua conferência, seu livro. Bom, deixa eu ligar aqui, que não está muito bem aqui esse... Não sei se vou falar muito. Vou dar só umas palavras de apresentação, agradecimento. Mas fala alguma coisa do livro, algum tema aí. Sim. Interessante. Uhum. Pegando aqui? Alô, alô? Tá pegando, né? Se não pegar, tira. Tá, queria agradecer a todo mundo que veio. Muito feliz de verdade, né? Todo mundo, Matheus, o seu Vitor, o André, Pedro, Laura. Foi ruim ter começado a falar, agora vou ter que falar de todo mundo, né? O pessoal do CBV lá atrás, que veio também, o senhor Bruno Henrique, da Academia de Letras. Estou muito feliz com a presença de todos. Esse aqui já é meu segundo livro. Basicamente, isso aqui é uma coletânea de escritos que eu compilei, escrevi entre os anos de 2022, 2023 e 2024, e que tratam dos mais variados temas. Então, vocês pegarem aí no índice, vão ver os problemas espirituais do modernismo, sobre amigo e colega, educação católica versus educação subjetivista, que é a transcrição de uma conferência que eu dei aqui em janeiro, creio que do ano passado, né? Foi. Em janeiro do ano passado, a transcrição. Bom, compilei todos esses materiais e aqui eles ganharam uma maior adaptação. Antes de publicar, vou ver todos os tipos de temas, é claro, metafísica em destaque, né? Coloquei no título, né, lições de metafísica tomista e outros opúsculos e outros ensaios.
é o que está em maior destaque. Ocupa, acho que umas 100 páginas, né, a parte de metafísica, mas não é em exclusividade. Aí vocês vão ver opúsculos de lógica, opúsculos de política, de ciência natural, de filosofia natural, filosofia em geral, né? Educação. Bom, apologética católica, e todos buscando seguir fielmente a Santo Tomás de Aquino, o doutor comum da Igreja. Abordando todos os temas à luz de São Tomás e da doutrina de São Tomás. O Papa Pio XI dizia que a doutrina de São Tomás é a doutrina que a Igreja fez sua, fora todos os elogios, as aprovações que São Tomás, né, recebeu. E antes de fazer essa publicação também quis submetê-lo à revisão de um professor, que é o professor William Kalinowski, que não sei se todos conhecem aqui, que é um professor de filosofia tomista. Ele é doutorando em filosofia, dá aulas em universidades, né, na Faculdade Vicentina de Filosofia. Entrei em contato com ele, pedi que fizesse a revisão e a organização mais formal de todos dessa coletânea, né, desses ensaios, e ele assim o fez. Foram alguns meses de trabalho, e aqui gostaria de ler um trecho do prefácio, né, do pequeno prefácio que ele escreveu. Abro aspas aqui para ele. Embora cientes das dificuldades e méritos da empreitada, vemos neste livro todos os temas tratados de maneira adequada por um jovem que, procurando seguir o doutor Angélico de perto, tem pela frente um futuro promissor como pesquisador e professor. Quem dera que todos os nossos jovens, ou na sua maioria por volta dos seus 20 anos, tivessem condições de compreender certos temas e conceitos tratados neste opúsculo, e mais, de procurar vivê-los, quem dera. Eis os frutos de um tomismo real e vital. Pensamos ser este já um dos méritos deste livro, não querer inventar nada de novo, apenas repetir o ensinamento perene presente em um tomismo de vida e de espírito, um tomismo verdadeiro, um tomismo de Santo Tomás de Aquino, um tomismo do amor à sabedoria, um tomismo do amor à verdade e ao bem. E bom, para terminar, eu queria citar também um caso que é do Cardeal Caetano. O Cardeal Caetano, não sei se todos conhecem, né, ele era chamado de o mestre auxiliar de Santo Tomás. Ele foi um dos maiores comentadores de São Tomás. Também responsável, né, dentre outras coisas, pela excomunhão de Lutero. Bom, alguém deve ter alguma ideia, algumas pessoas algumas ideias de quem foi Caetano, quem foi o grande Caetano. Ele, na sua juventude, na sua adolescência, ele escreveu os comentários ao Doente da Essência, um opúsculo de metafísica de São Tomás. E nesse comentário, ele, no final, escreveu as seguintes palavras: por último, façamos um epílogo do que foi dito. Na explicação de tudo isso, desejo que minha opinião seja considerada como proferida de maneira que, onde não estiver de acordo com a verdade, seja concedida vênia em função tanto de meu engenho quanto de minha idade. Com efeito, dizia o Cardeal Caetano, ainda estou na adolescência. Onde, porém, parecer que segui o caminho da verdade, que sejam dadas as devidas ações e graças ao divino Tomás, de quem aprendi tudo o que há de verdadeiro. Fecha aspas. Isso dizia o Cardeal Caetano na conclusão daquele que seria um dos maiores tratados de metafísica da Segunda Escolástica, que são seus comentários sobre o Ente e a Essência. Recentemente também publicado em português, né? Então, nós vemos, né, que o pilar, né, de toda a intelectualidade deve ser essa humildade, essa submissão ao mestre, submissão aos que têm mais experiência. E aí nada adianta, né, ter livros e livros sem um verdadeiro espírito de humildade, como o diretor pontuou, né? Tem uma passagem bonita da Imitação de Cristo que diz algo assim, né? Se tu souberes discursar sobre a Santíssima Trindade, falar sobre todos os maiores mistérios, mas se não tiveres humildade, aqui adaptando, né, uma senhorinha que reza o texto todo dia tem mais sabedoria que você, porque ela, reza o texto e gosta das delícias do Santo Rosário, né? Então, um simples texto dá mais sabedoria do que a Suma Teológica, né? Poderíamos dizer assim, uma Ave Maria em estado de graça, isso já São Tomás dizia, vale mais, uma Ave Maria rezada por alguém, por uma alma em estado de graça, vale mais do que toda a criação. Então, bom, né,
apresento aqui para você essa compilada de escritos, mas quero pôr isso, né, em destaque isso, né, que o principal é o espírito de humildade que Deus me dê a graça de ter, é essa verdadeira sabedoria, que é o caminho das coisas do alto. Bom, acho que é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? O professor aqui, Matheus. Sim. O professor não pode. Bom, quero dar os parabéns, né, porque realmente é algo muito louvável. É bom vocês se apresentarem aqui, você é professor de Eu filosofia. sou o Matheus, eu sou graduando lá no Faculdade de Pernambuco. Estarei concluindo daqui a 2 semanas a graduação. De? Filosofia. Tem um estudo a respeito de São Tomás também, claro, doutor André. E o trabalho de conclusão da minha universidade vai ser sobre o demarquismo, justamente sobre o mestre. Né? Agora, eu queria pontuar uma coisa, né? Porque um escrito, e isso justifica aqui a razão do porquê eu tenho insistido tanto que você procurasse alguém para revisar o seu livro. Sim. O escrito não é simplesmente um texto qualquer de internet, né? Um escrito, quando um texto, nós publicamos um texto de filosofia, um texto qualquer, um texto científico, mas se tratando do texto de filosofia, que foi o seu escrito, ele coloca você no debate da comunidade filosófica. Sim. Certo? Então, não é simplesmente você falando a sua opinião. É você colocando uma posição com justificativas, né? Com causas. Então, você está manifestando um conhecimento científico. De tal modo que você se coloca no debate da comunidade filosófica. Ou seja, você está entrando com um livro com escrito no debate de Platão, no debate que Aristóteles entrou, no debate que Santo Tomás, que Cardeal Caetano, que o professor Carlos Nogueira entrou, no debate que vários autores entraram e que marcaram de algum modo a história, certo? Então, quando nós escrevemos algo, um texto, nós nos propomos, de algum modo, a ensinar ou refutar alguma coisa. Então, Aristóteles já fazia isso, né? Aristóteles, ele analisava o que os antigos faziam, depois ele refutava e então ele justificava com teses, não é? Sim. E dava propostas novas. A gente conhece inúmeros casos com relação a isso. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que um livro coloca você dentro do debate filosófico. Então, é uma grande responsabilidade com as ideias, né, que nós propomos com o livro, justamente o que o Antônio falou. Não é simplesmente um escrito qualquer. É o escrito que eu estou colocando ali, a minha vida, né? Então, de algum modo, vai chegar algum momento, pode chegar algum momento, em que alguém vai querer responder ao que você colocou. Isso faz parte do debate filosófico. Sim. Você está na comunidade filosófica. E uma vez que você entrou, você não pode ter a atitude de sair do debate. Não porque você não pode sair, mas porque é impossível. 2 autores na história da filosofia quiseram fazer isso. Descartes, com o método, saindo do debate e resolver primeiro o método para depois colocar como proposta, e depois Kant, querendo julgar a razão. Mas o tempo inteiro, quando eles saíram do debate, eles retornavam, porque quando eles vinham com um livro, eles colocavam à mesa e falavam, então, essa aqui é a minha tese. Aí vinha outro, mas olha só, eu não concordo com isso. Isso aqui é estranho, é duvidoso. Então você entra novamente no debate filosófico. Ou seja, ser um escritor é fazer parte da comunidade filosófica. É fazer parte dos autores que deixaram alguma coisa. E realmente, né, é um trabalho louvável, sobretudo porque há um doutorando, né, revisando, né, o seu livro, então realmente é edificante, né, e algo muito bom de ver um jovem, né, fazendo isso. Enfim, é isso. Sim. Só uma palavra antes, né? Eu não comentei isso porque eu não sabia se o Matheus permitiria, né? Mas eu queria também agradecer publicamente a Matheus, que não teria essa revisão se não fosse uma conversa que tive com ele. Estávamos numa certa ocasião, né? Lá conversando, né? E ele me mencionou isso, né, puxou esse assunto comigo. Se não fosse Matheus, eu nunca teria procurado o professor William, né? Me deu muitos conselhos na época, acho que já deve ter uns 6 meses essa conversa que a gente teve
Isso me deu... Foi muito importante para a trajetória. Acho que se a gente não tivesse tido essa conversa, né, de você me recomendando revisão, falando sobre as questões do mestre, da autoridade e tudo, o caminho teria sido de algo diferente. Então eu queria agradecer publicamente também. E também, se alguém quiser colocar mais alguma... enfim, alguma posição, alguma coisa importante também, professor Vitor, é o seguinte: aqui em Pernambuco, né, vigorou o que se chamou de Escola do Recife. Esta Escola do Recife foi liderada por Tobias Barreto e outros autores, né, Silvio Romero e outros autores. Mas o Tobias Barreto era o líder, né? E ele foi um dos introdutores aqui do pensamento do kantismo, né? E um combatedor violento contra São Tomás de Aquino. Tanto é que até hoje o centro, né, mais irradiador, que tem uma verdadeira ojeriza ao pensamento tomista, é o Centro Filosófico de Estudos na Faculdade de Direito do Recife. Ainda hoje, São Tomás de Aquino lá é muito desprezado, né, enquanto autor. E um jovem está lançando um livro com as teses tomistas, isso demonstra o vigor e uma vida, né, que ainda é possível ocorrer na nossa cidade com o pensamento de São Tomás de Aquino. Porque teve também uma escola de defesa do tomismo aqui, né? Mas um tomismo mais racionalista, digamos assim, sabe? Sim. De sabor, assim, meio que maritanista, etc. Maritan, é Jacques Maritain. Jacques Maritain, o tomismo de Maritain. É o tomismo de Maritain, né? Teve esse tomismo de Maritain e tudo mais, mas um tomismo fincado nessas bases, que trazida pelo... Como é o nome do padre lá? Padre Calderon, né? O padre Calderon, não. Aí, esse campo está aberto. E que bom que o senhor já está preenchendo este vazio. Daqui a pouco o professor Matheus também vai vir, o professor Pedro já com latim. Então a juventude está se mostrando aí, né, para fazer frente. Porque aqui em Recife nós tivemos uma ponta de lança extremamente agressiva contra a filosofia católica, que foi representado pela Escola do Recife, que está vigorando até hoje. O pensamento, fenomenologia, etc. e tal, né? Que hoje domina a filosofia. Na questão só do discurso e sofisma. E dominou o direito, a filosofia, quase tudo. Então, Por que não uma escola tomista do Recife? Porque não a escola tomista tem que ter essa reação, porque houve aqui, e o Recife, como era praticamente só tinha Recife e São Paulo, né? Mas aqui teve uma efervescência muito maior. Depois Recife caiu. Até hoje está perdido, né? E aqui temos mas tem que ter este livro aqui que o senhor traz, né? Porque eles eram jovens também. Eram jovens lá, com o Tobias Barreto na época era jovem também quando começou. E é preciso estudar também a obra desse pessoal para bater neles, né? Não é isso? Porque senão a gente vai ficar com essas referências só deles. Aqui em Recife temos também um grupo de estudos, né? Nós rapazes mais jovens, né? Temos eu, Matheus, Caio aí atrás, não sei quem mais. São os tomistas do futuro. A futura escola tomista do Recife, que Deus o queira. Antes do apocalipse aparece vocês ainda. E bom, né? Alguém tem alguma coisa mais a falar? Né? Tem alguns amigos seus aí, alguns querem... Sim. Seus tios. Sim, todo mundo aí. Eles querem falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Seu avô. É Pedro. Com licença de dizer só uma palavra, é que na universidade eu tenho um par de professores que falam que quando eu comento sobre São Tomás, sobre a restauração tomismo, né? Ele fica dizendo, isso é um absurdo, isso é uma utopia, né? Eu esqueci de convidá-los para hoje, para ver essa utopia que a gente está realizando aqui, que o Vitor colocou para mostrar. É verdade. Eu acho que seja o primeiro de muitos. Claro. E transforma a utopia em realidade. Daqui a pouco tem outro livro aí. Deus o queira. Também é a filosofia também de defesa da tradição, né? Sim. E que também, a má filosofia também desmantelou a própria visão da igreja, né? Com a reforma litúrgica e tudo mais. Essa é a filosofia que vai defender também a igreja das investidas do modernismo, né? É isso? Sim.
Eu estou também com o terceiro escrito, que não sei quando deve sair, talvez segundo semestre, que trata temas paralelos, né? Acho que alguns, já devo ter falado o título dele para alguns, né? As raízes filosóficas, abre aspas, e antitomistas, exclamação, fecha aspas, do ecumenismo conciliar. E aí esse aí, quem está fazendo revisão, é o professor Carlos Bezerra, professor André Mello e o professor Marcelo Andrade. Eu creio que esses de conhecimentos aí já da maioria, né? Vieram para cá, para Recife, os três já, muitas vezes. O professor Marcelo Andrade mandou também seu prefácio, seus pareceres essa semana ainda. Então, realmente que seja, né? Que Deus queira que seja o primeiro de muitos. Fazer mais um lançamento aqui, mais oportunidades disso. Mas, bom, para terminar, né? Fico muito agradecido a todo mundo que veio. Né? Na verdade, dessa vez não vou cometer o erro de falar nomes, porque se eu começar a falar nomes, vou ter que falar de todo mundo. E eu acho que já tem muita gente aqui. Agradeço de verdade a todo mundo. Fico muito feliz. Vamos rezar, né? Vamos rezar? Vamos sim. Vamos rezar? Diante de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de Jesus. Vamos rezar o Ângelus. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Angelus Domini nuntiavit Mariae. Et fructus Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Ecce ancilla Domini. Fic mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Ut digne fictiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passione eius et crucem ad resurrectionis gloriam penducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amém. Divinum auxilium manet semper nobiscum. Amém. Pronto, agora vai ter ali os... Agora